Olá, olá! Hoje estou aqui para trazer um conteúdo para vocês, o qual eu acho muito importante a gente trazer para as pessoas esse esclarecimento, né? De que como foram feitos os primeiros registros. Os primeiros registros foram feitos na nossa vida, lá na nossa fase da nossa infância. Então, em poucas palavras, os registros foram formados na infância. Os registros daquilo que tu carrega até hoje para a tua vida estão lá. Por isso que com o método TPM, o método terapêutico, nós vamos lá na raiz. Nós não tratamos a causa, nós vamos buscar a causa com um processo de investigação. O que foi que te aconteceu para que hoje você não tenha recursos emocional para sair da situação a qual você acha que é hoje, mas na verdade, ou você tem recurso lá da tua infância ou tu não tem. Então, em outras palavras, é isso que eu quero te falar, né? Então, em primeiro lugar, eu já quero te dizer o seguinte: a maneira como reagimos hoje às situações cotidianas, os sentimentos, né, que emergem diante de conflitos, facilita ou dificulta em confiar nas pessoas. Tudo isso tem raiz, né? Registros emocionais foram formados lá atrás, lá na tua infância, lá na fase ultrainterina, quando você estava no ventre da tua mãe. Então, tudo como você olha para o mundo, tudo, como você olha para o mundo, como você se relaciona, com você mesma, como se relaciona com os teus filhos, com o teu esposo, né? No seu trabalho, no seu presente, no seu futuro, né? Toda nova experiência vivida, o nosso cérebro busca recursos, é isso que você tem que entender, para responder àquela experiência. Você só sabe, por exemplo, assim, ó, que abacate é verde porque alguém te disse que abacate é verde. Se alguém dissesse na tua infância, esse abacate é vermelho, você de fato ia acreditar que ele é vermelho. Porque tudo que um adulto fala quando nós somos criança, principalmente pai, mãe, cuidadores, pessoas a qual nós estamos nos relacionando, tudo que ele fala para nós vamos acreditar como uma absoluta verdade. Você entende o que eu quero te explicar? Qualquer que seja, né, o problema da fase adulta, o cérebro busca recurso para responder àquela experiência. O nosso cérebro, ele vai buscar associação o tempo todo. Toda vez que ele busca, né, ele vai trazer para o sentimento, para o pensamento, a experiência que já foi vivida. Sabe aquela sensação? Ela vai ser semelhante quando ele faz a busca de associação, né? Ele vai buscar algo semelhante que você já viveu antes, algo parecido, né? E muitas vezes no caso parecido, mas não igual. É isso que você tem que entender. É algo que tu já teve aquele sentimento, que tu já sentiu aquela sensação. Então é assim que ele trabalha, né? Porque o que você tem que entender é o seguinte, ó, o nosso cérebro tudo ele associa, tanto pro bem como pro mal, né? Mas coisas boas, por exemplo, em um relacionamento, você não vai buscar associar uma experiência a qual venha mexer com teu sistema nervoso em algo positivo. Mas quando você viveu em outro relacionamento algo que te trouxe medo, né? Que você ficou achando que aquela pessoa era igual a outra, que ia te fazer o mesmo mal que a outra, então é ali que o cérebro vai buscar algo parecido. E aquilo ali muitas vezes te coloca numa situação a qual você sente muito medo, né? Que algo que já te aconteceu venha te acontecer. Inconscientemente você nem se sente
inconscientemente, o teu cérebro vai lá e busca, não, em tal fase da minha vida eu vivi já isso aí, ou eu não vivi. Então ele entra num estado, né? O seu sistema fica em alerta, a tua amígdala cerebral, ela super ativa, né? Então, exemplo, né? Um casal que está, né? Uma traição, um casal que se separou por traição. Se você tem recursos emocionais para enfrentar aquele desafio, você vai conseguir passar pelaquela situação. Mas se você não tem recursos emocional, então é aí que acontece a associação. Mas quando não encontramos, né, nada positivamente, então ele aciona o sistema de ameaça. E aqui acontece uma luta interna, né, profunda, onde começa uma luta profunda interna dentro do teu ser. E muitas pessoas se identificam com o problema. Aqui é que mora o perigo. Se eu me identifico com o problema, eu passo a acreditar que minha vida é o problema. Aí já penso, a vida acabou, né? Não consigo encontrar soluções para aquele conflito. O que você tem que entender é o seguinte, que quando nós perdemos a esperança, é muito perigoso, porque entramos em um lugar muito escuro, né, sombrio, e abrimos brechas para o inimigo. Aí vem sugestões dele, né? Porque o que acontece? Nós estamos frágil, vulnerável, e aí nós nos encontramos como uma cidade sem muros, e o medo cega e causa um bombardeio, né, de hormônios do estresse. E aqui também enfraquece o nosso físico, né? O nosso físico, o nosso emocional, tudo é abalado por nós não ter recurso. Eu já vivi isso aí. Eu sei o que é estar nesse lugar. O problema, ele pode até ter surgido lá na fase adulta, mas a falta de recursos para superar o problema, né? A solução e buscar solução é ter maturidade emocional para superar. Vem da nossa história inicial, né? Inicial, onde inicia lá desde a fase ultraenterina, na verdade até a nossa infância. Ou seja, né, o problema surge na fase adulta. Mas eu tenho maturidade? Eu tenho repertório de superação para superar esse desafio, seja qual for o desafio? Eu tenho recursos emocional para sair desse conflito, seja o problema que for da tua vida? Aqui entra o quanto nossa infância impacta na fase adulta. Porque sem recursos emocionais, né, como autoconfiança, autoestima, esperança, entusiasmo, nós desfalecemos diante de nossos problemas. Então aqui a criança birrenta surge, a criança carente, a criança rejeitada, a criança abandonada, a criança traída, né? Só se forma, aquilo só é um gatilho, né? Para toda aquela falta de carência daquela criança. Aquela criança ela está sofrendo todos esses sentimentos sem ela ter recurso. Por isso que nós temos que investigar para que nós descubra o que é que se passou com essa pessoa. Eu quero deixar uma palavra para vocês em João 16:33, aonde Jesus nos diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Jesus deixou claro para nós: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo para nós. Ele nos dá a capacidade de nós vencer o nosso mundo, as nossas dificuldades, porque Ele já pagou um preço pela minha e pela tua alma. Mas que para isso aconteça, nós precisamos ter recursos emocionais, nós precisamos nos conhecer internamente, porque o conhecimento, ele nos liberta. É isso que acontece no processo terapêutico. Nos ajuda a tirar toda a sujeira que nos impede de reconhecer aquilo de fato. Eu sou, em essência, eu tenho a minha identidade. Quando eu passo a ter maturidade emocional, quando você passa a ter maturidade emocional, você não se identifica com o problema. Você olha para o problema e recua, né? Quando você tem recursos emocionais, você vai olhar para o problema, mas tu vai recuar. Diz, para aí. Como eu vou fazer para resolver essa situação? Você vai parar, você vai pensar. Você não vai deixar aquele sentimento tomar conta do teu coração, né? Quais são os recursos que eu tenho para resolver esse problema? Porque sempre você vai encontrar uma solução. Sempre você vai buscar uma possível solução. Mas isso se você tem recurso emocional. Por isso, é de extrema importância. Nós não podemos nos identificar com o problema, com a dor. O problema, ele não é capaz de te destruir, desde que você pense nas possíveis soluções para o... Resumindo, a sujeira emocional, ela muitas vezes nos cega. O medo, a raiva, a tristeza, né, em excesso, nos sequestra. E com isso, nossa parte cognitiva, a parte pensante, ela é desativada. Nós precisamos ter recursos, ter saúde emocional para superar os desafios. Quanto mais nós aprendemos a lidar com as nossas emoções, né? O meu cérebro, o seu cérebro, nós temos mais domínio próprio, né? Menos tempo de ficar presa na dor ou no passado. Por isso temos que cuidar da nossa raiz, aonde ativamos os recursos emocionais e aonde que é a nossa raiz. É lá na infância. Por isso, com o processo terapêutico TPM, nós vamos lá na raiz do problema, num processo de identificar, investigar, identificar e depois ressignificar. Ao compreender que as experiências da tua infância, da minha infância, moldam nossa percepção, como vemos o mundo, quando você entende isso, nós reconhecemos a importância, né, de visitar estes registros. Porque vai doer, mas vai doer para nunca mais doer. Quando identificamos as informações que carregamos, podemos ressignificar experiências, transformar novos capítulos deste livro interno, porque tudo é interno, que direciona nossas emoções e comportamentos. Afinal, cada um de nós constrói sua própria visão do mundo. Cada um de nós tem uma visão diferente do mundo, a partir das experiências que nós vivemos. Mas também podemos escolher ampliar esta visão,
né? Podemos ampliar, mudar a nossa forma de pensar, curar as feridas que nos machucam, criar novos significados para viver de forma mais plena e consciente. Aí já não é mais o teu inconsciente que está te dominando, não é mais ele que está forte em tua vida, mas é o teu consciente. Não, eu tenho consciência que eu posso mudar a minha maneira de pensar, de agir, de falar, através desse conhecimento. Então, o que acontece? Transformar trauma em recursos de avanço e prosperidade. E para isso é preciso viver novas experiências, ter informações saudáveis em sua mente e assim novos pensamentos e novas emoções. E é isso que o método TPM te direciona, né? Neste caminho. Nós mostramos para você com um passo a passo como você deve lidar, como você deve fazer. Então agora eu quero que você respire profundamente. Eu quero que você respire uma respiração tranquila e profunda. Faça assim comigo, ó. E diga para você, reforce em sua mente: eu não sou o problema, não sou escassez, nem sou ansiosa, nem depressiva. No plano de Deus, eu sou amor, sou a prosperidade. E aos poucos eu vou reconhecendo quem de fato eu sou. Em mim existe uma identidade e a cada passo que eu vou dando, vou eliminando a sujeira, a cegueira, o qual não está deixando eu ver. Então, neste momento eu quero que você respire profundamente. Toda vez que você estiver nervosa, ansiosa, toda vez que você se encontrar uma situação em que a tua amígdala cerebral ela está ativada e onde ela está te colocando no lugar de medo, você respire fundo, lentamente e calmamente. Porque você não é o problema. Você não é aquilo que disseram para você que você é. Se você quer, se você realmente quiser, a partir de hoje você pode escrever uma nova história para você. Porque eu sempre vou dizer nos vídeos a qual eu gravar, se deu certo para mim, com certeza irá dar certo para você. E como a nossa mentora, Juliana Souza, nos fala, né? É uma frase dela. Como vai ser se você não desistir? Você já parou para pensar? Como vai ser se você não desistir? Se você acreditar que tudo você pode naquele que te fortalece, naquele que já venceu o mundo por você, naquele que pagou um preço pela minha e pela tua vida. Eu quero dizer para você que você vai deixar de viver no teu inconsciente para passar a viver no teu consciente, aonde você tem consciência que o novo na tua vida chegou, que a mudança chegou, que você pode, que você não é aquilo que disseram. O que você vai fazer a partir de agora com o que você tem nas tuas mãos? O que você vai fazer com aquilo que a partir de hoje você pode reescrever um novo livro para a tua vida, uma nova história? Então hoje a reflexão é o seguinte:
Você viveu na tua criança, muitas vezes você passou por traumas, por dores, por lutas, mas você não é aquilo. Porque o próprio Deus, aquele que me formou e te formou, Ele está dizendo para mim e para ti nessa tarde. É Ele que te fortalece. Mas para que isso aconteça, é necessário que você tome uma posição e uma decisão de reescrever uma nova história para a tua vida. Baseado na ciência e baseado em todos os estudos que eu tenho feito, que eu tenho aprendido com a nossa mentora, eu digo para você, deu certo para mim, com certeza dará certo para você. O processo terapêutico, ele não resolve problema, mas ele te dá recursos, ele te dá conhecimento para que você saiba lidar com cada questão que vem chegando na tua vida. Ele vai lá e faz no processo de investigação, ele vê se você está na consciência da criança ou está na consciência da adulta. Porque se você estiver na consciência da criança, você está lá ainda, agindo, fazendo, querendo atenção, fazendo birra, como uma criança faz. Mas você não sabe disso. Você não sabe como funciona. Assim como eu não sabia. Quando eu passei pelo meu processo terapêutico, ali eu descobri que eu ainda continuava na consciência de criança. E que eu precisava sair da consciência de criança. Então o processo terapêutico, ele não resolve o problema de ninguém. Eu quero chamar a tua atenção nessa tarde e dizer para você que você é a protagonista. Você é o protagonista da tua própria história. Você vai reescrever. Deus, Ele só me deu a oportunidade de mim entrar numa escola a qual alguém usado por Ele, com conhecimento, me direcionou para que eu aprendesse e me beneficiasse de todo esse conhecimento. E hoje estou me tornando uma terapeuta especialista em mulheres, uma terapeuta integrativa, a qual a nossa visão é de um todo. Nós não substituímos ninguém, nós não substituímos psiquiatra, psicólogo, não, nós integramos. É todo mundo trabalhando junto, em um único bem da saúde emocional do ser humano. A nossa intenção, a minha intenção é te ajudar, porque eu fui ajudada. Mas para que a mudança chegasse em minha vida e hoje eu pudesse estar aqui falando o que eu estou falando para você, eu tive que dizer um sim. Eu tive que me posicionar. Eu tive que querer que a mudança acontecesse. E de fato você quer que a mudança aconteça em tua vida? De fato, tu quer sair da gaiola a qual você está presa? Você está preso? Você quer sair desse sistema de ansiedade, o qual você está sempre com a amígdala ativada, super ativada? Você quer conhecer como é que funciona o teu sistema informacional? Você quer ter conhecimento? Porque a palavra de Deus já diz: meu povo sofre porque lhe falta entendimento, conhecimento. E foi através disso, dessa busca, que hoje eu estou aqui. Eu queria conhecer, eu queria entender o que se passava com as minhas emoções. O porquê que eu agia de certas formas. Então hoje é diferente. Então o processo é o seguinte, tu não vai mudar do dia para a noite, não. Você vai adquirindo recursos, assim como tu adquire bens. Você não adquire bens materiais do dia para a noite, se você for uma pessoa que faça coisa na honestidade. Você vai adquirindo, por exemplo, em uma casa, você vai adquirindo um fogão, uma geladeira, uma estante, uma televisão. Você vai adquirindo, e assim é o processo terapêutico. Alguém usado tem aquela ferramenta, né? Eu sou a ferramenta para a tua vida. Eu vou te direcionar, eu vou te trazer clareza e conhecimento. Você vai, o que você vai fazer?
você vai pegar aquele conhecimento e vai começar a usar na tua vida. E a mudança, ela vem vindo. Entende? É igual o processo que eu passei, ninguém viu. O tempo que eu estou estudando, o tempo que eu estou escrevendo, né? Os meses que eu venho causando calo no meu dedo, de tanto escrever. Eu sou canhota, por isso que eu mostrei essa mão. De tanto escrever, sabe, guardar na minha mente e mudar a minha forma de pensar. Eu tinha uma mente restrita, você sabe o que é uma mente restrita? Hoje a minha mente, ela é ampliada. O meu pensamento, o meu modo de agir, o meu modo de falar, tudo mudou a partir disso. Porque hoje eu sou consciente. Hoje eu sei que eu posso trabalhar nos meus pensamentos. Que é eu mesma que vou dizer que sim, eu posso, que sim, eu quero e eu consigo. Porque o meu Deus, ele já pagou um preço por mim. Embora esse meu vídeo vai chegar em pessoas que têm outros tipos de religiões, isso não importa. O que importa para ti é o seguinte: como que tá as tuas emoções? Você precisa de ajuda? Você quer alguém para segurar em tua mão e dizer assim para ti: eu estou contigo. Nós duas vamos trilhar esse caminho e você vai ter recursos para vencer na tua vida. Se você realmente precisa de alguém que segure em tuas mãos, assim como Juliana Souza segurou a minha mão e a mão de milhares de mulheres, assim eu estou aqui para segurar nas tuas mãos. Porque uma coisa eu vou dizer para você: eu pagaria 10 vezes essa formação que eu paguei. Eu pagaria 10 vezes. Eu pagaria 20 anos atrás para que eu tivesse todos esses recursos que eu tenho hoje, há 20 anos atrás na minha vida. Com certeza, muitas coisas iam mudar. Mas Deus quis que chegasse hoje, então era para ser hoje. E hoje, eu bebo da fonte que é Jesus. Eu bebo do conhecimento que eu preciso ter sobre o meu próprio sistema informacional, que foi o nosso próprio Deus que fez. E Ele deu conhecimento científico para pessoas, e essas pessoas hoje passaram para mim e passaram para as minhas colegas. E hoje nós estamos aí em busca. Primeiro foi em nós, através da nossa cura emocional, porque quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela. E também para ajudar as mulheres que vão chegar em nós, que Deus vai trazer para nós junto com essa mulher trilhar o caminho, em um lugar onde não tem julgamento, um lugar onde tem amor, aonde a tua história importa, aonde a tua percepção do que tu passou não é a minha. Então ali tem amor, porque eu aprendi que muitas vezes eu fui julgada, porque eu era chorona, porque eu era isso, porque eu era aquilo. Mas as pessoas de fato, muitas vezes a gente fala porque não tem conhecimento. Eu não sabia lidar com as minhas emoções. A mesma coisa que você passou e uma outra pessoa passou contigo, o mesmo trauma, você tem uma percepção do que aconteceu. E essa outra mesma pessoa que passou pela mesma coisa, seja um acidente, seja o que for, ela vai ter uma outra percepção, ela vai agir de uma outra forma. Então nós somos um ser humano único. Nós temos uma identidade, e é essa identidade, a identidade é o que vem de Deus, é o que Deus fez nós ser. A nossa essência, é para a nossa essência que nós devemos voltar e acreditar que a partir daí tudo novo se fez. Novas experiências, novos comportamentos, novos caminhos neurais. Tudo vai mudar a partir de aí. Mas basta você decidir, você quer? Porque tem coisas, mais uma vez eu vou dizer para ti, que não tem preço, tem valor. É isso que eu quis falar, que eu pagaria 10 vezes, porque a mudança na minha vida está sendo muito grande. Então eu quero que isso chegue até você.
Eu quero que você saia dessa dor emocional. Você não é o problema, você não é o que aconteceu. Você, a partir de hoje, pode escrever uma nova história e tudo ser diferente. A partir da tua decisão. Mas para que isso aconteça, é necessário que você decida. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui me expressando, falando contigo. Peço que Deus abençoe a tua vida e que você tenha força. E você vai ter força para sair e para trilhar uma nova história. Uma história de amor, de paz, onde o Espírito Santo vai habitar verdadeiramente em tua vida.